sessão de hoje centra-se no modelo pedagógico para desenho de atividades centradas na desconstrução de imagens em movimentos. Ora, em primeiro lugar, importa entender, compreender o que é isto do modelo pedagógico. Ora, tal como vimos na videoaula da Unidade Curricular 3, o modelo pedagógico é uma estrutura teórico-prática que orienta o processo de ensino-aprendizagem, ou, nas palavras do professor António Moreira, uma construção que procura representar uma visão de aprendizagem. Ora, tal como referi, hoje esta videoaula ou videolição foca-se num modelo criado pelo professor António Moreira em 2017 para o desenho de e-atividades ou atividades de aprendizagem digital centradas na desconstrução de imagens em movimento, que é um modelo que se baseia na filosofia pedagógica humanista, socioconstrutivista e colaborativa, baseada então nos princípios teóricos da teoria da flexibilidade cognitiva de Spiro e colaboradores. Ora, antes de explicar o modelo em si, é importante compreendermos os pilares deste modelo, ou seja, as suas linhas de força, que são então 5. Começamos por uma aprendizagem construtivista, colaborativa e alicerçada em comunidades de investigação ou em comunidades práticas. Ou seja, a aprendizagem baseada em comunidades vai estimular a reflexão, o discurso crítico, a responsabilidade individual e social, o espírito criativo e crítico, isto se nas comunidades forem criados ambientes construtivistas e investigativos de aprendizagem. Ora, para tais ambientes sejam, ou seja, para que estes ambientes sejam autossustentáveis, é necessário o que Garrison e companheiros em 2000 chamam de presenças. E temos 3 presenças: a presença cognitiva, a social e a presença do docente ou do ensino. E o que é isto destas presenças? Ou seja, a presença cognitiva, esta primeira bolinha que aqui está, é o que os alunos podem construir a partir de uma reflexão sustentada e do discurso crítico. A presença social diz respeito à capacidade dos membros de uma comunidade se projetarem social e emocionalmente pelo meio da comunicação. Por outro lado, nem é por outro lado, mas sim a presença docente ou de ensino é a direção, o design, a facilitação da presença cognitiva e da presença social para realizarmos os resultados de aprendizagem significativos. Ora, a existência de estes 3 elementos levam ao sucesso das experiências educativas, desde que estejam, ou seja, desde que exista uma inter-relação entre eles. Assim, é defendida uma aprendizagem ativa e colaborativa. Seguimos para a aprendizagem baseada na flexibilidade. Ora, este pilar também acaba por ser o pilar da aprendizagem ou da educação digital, ou seja, os alunos têm acesso aos conteúdos e às atividades de forma flexível, sem, como aqui refere, sem imperativos temporais ou deslocamento de acordo com a disponibilidade do estudante, ou seja, através de uma comunicação assíncrona, em que não é necessário estarmos frente a frente, face a face, ou seja, não é necessário estarmos ao mesmo tempo, é possível, por exemplo, os professores colocarem os conteúdos nos fóruns, por exemplo, e depois o aluno aceder, ou como neste caso, esta videolição é disponibilizada e quem está a ver a mesma pode lê-la, processá-la e refletir ou dialogar ou refletir sobre ela. Claro que pois a questão aqui que fala de dialogar e interagir é já quando existe um fórum ou algo assim. Ou seja, isto aqui, esta
aprendizagem baseada na flexibilidade aplicada ao ensino digital, à educação digital, também, ou seja, quando falamos nesta flexibilidade, neste modelo, referimos-nos também a esta vantagem, em que este próprio modelo de pedagógico que estamos a falar também é um modelo flexível e que é possível o aluno trabalhar o mesmo de uma forma assíncrona. Seguimos para a aprendizagem promotora de multiliteracias, ou seja, uma preocupação constante em não haver apenas um formato, mas sim diferentes formatos de recursos, por exemplo, audiovisual, o escrito, que permita também ao aluno navegar em diferentes formatos, em diferentes ambientes. Passamos para aprendizagem baseada em interação. Ou seja, a interação é um princípio subjacente ao processo pedagógico no contexto deste modelo, quer uma interação entre estudante e professor, entre estudante e estudante ou entre estudante e os conteúdos e as ferramentas digitais da web social. Começando aqui pela interação entre estudante e professor, ou seja, esta interação entre estes dois autores humanos é determinante a nível motivacional, de encorajamento, há uma confiança mútua e permite uma avaliação reguladora de feedback. A interação entre estudantes permite, ou seja, esta interação é promotora da aprendizagem em cooperação. Já a interação entre estudante e conteúdo, ou seja, é uma interação que é decisiva, tendo que ser apoiada, orientada, de forma a evitar que os alunos se desorientem. Depois, ou seja, este princípio concretiza-se em dispositivos de comunicação variados que o professor planeja e concebe de acordo com a sua estratégia pedagógica e de acordo com as necessidades, com os objetivos, com os conteúdos, tudo o que temos falado ao longo da presente pós-graduação. Esta experiência educacional é de cariz humanista. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que, ok, a tecnologia é importante sim, mas o que é mais importante são os autores humanos, ou seja, o estudante, o aluno e o professor. Ou seja, o estudante é um elemento central, é construtor do seu conhecimento, integrar numa comunidade, comprometido, ou seja, empenha-se, compromete-se com o seu processo com o seu processo de aprendizagem integrar na comunidade. Já o professor, ou seja, é um elemento nuclear, ok, é um moderador, é um mediador, motiva o aluno, é um guia, ou seja, ele guia a experiência, o professor guia a experiência educacional e fomenta a interação positiva, ou seja, a interação humana positiva. Por fim, temos, ou seja, o último pilar está relacionada com a teoria da flexibilidade cognitiva de Spiro e colaboradores, ou seja, como referimos inicialmente, é um modelo que se baseia nesta teoria como solução para as dificuldades de transferência de conhecimentos para novas situações. Esta teoria, como também vimos de uma forma sucinta na unidade curricular 1, foca-se em casos que são analisados ou desconstruídos segundo múltiplas perspectivas ou temas e considera dois processos de aprendizagem, o processo de desconstrução e o processo de travessias temáticas. Ou seja, no processo de construção, cada mini caso, e já vos vou explicar melhor o que é isto de mini casos, é desconstruindo segundo várias perspectivas, e no processo de travessias temáticas, ou seja, separa-te um tema ou combinação de temas e se seleciona os mini casos diferentes casos em que esse tema está presente.
Ora, também para aprofundar este tema, também poderão sempre consultar aqui este e-book de Moreira e colaboradores. Ora, passando aqui para o modelo pedagógico propriamente dito, e agora explicando um bocadinho esta questão do processo de construção e das travessias temáticas, ou seja, hum, um objeto de aprendizagem é estruturado de acordo com esse modelo que integra três componentes, ou seja, o caso, ou seja, a primeira componente é o caso, que está aqui em cima, que é fundamental. O segunda componente são as perspectivas e a terceira é a desconstrução. Especificando, por exemplo, um caso pode ser um filme, mas também pode assumir outros formatos, pode ser um texto, uma imagem, uma sequência ou áudio. Por exemplo, o exemplo que o professor deu-nos do vídeo one, por exemplo, temos aquele caso e depois vamos desconstruir. Ou seja, o caso deve estar acessível na íntegra para o aluno o conhecer antes de iniciar o processo de análise. Depois, partimos para diferentes perspectivas. Ou seja, o que é isto das perspectivas? É uma teoria, um conceito considerado pertinente para desconstruir o caso, que apresenta o enquadramento conceitual de análise de construção e são construídas acerca do próprio recurso, do próprio caso. É importante que o aluno conheça os referenciais que o professor tem subjacentes a cada perspectiva. Por fim, chegamos ao processo de desconstrução, ou seja, a desconstrução do próprio recurso através da sua análise. Está associada à discussão e desconstrução que é feita para que a aprendizagem seja realizada, ou seja, a desconstrução é que permite a aprendizagem, ou seja, constitui, como é referido, constitui a essência da aprendizagem. E assim, através desta desconstrução, o caso é composto em mini-casos e cada mini-caso é apresentado, ou seja, para cada mini-caso é apresentado um comentário explicativo de como essa perspectiva se encontra ali presente. Ahm, por exemplo, na unidade curricular 1, em que foi falado deste modelo de uma forma sucinta, está lá mesmo um exemplo de como pode ser aplicado. Na unidade curricular 1, também falamos, assim, de uma forma sucinta, de vantagens. Aqui acrescentamos algumas, ou seja, uma vantagem deste modelo é que permite a aplicação de uma teoria de aprendizagem que permite uma base pedagógica consistente, o desenvolvimento da flexibilidade cognitiva dos estudantes ou dos alunos e o estímulo da prática da análise, promove uma participação ativa na aprendizagem, por tudo o que estivemos a falar, fomenta uma análise em profundidade através da desconstrução do objeto, o que conduz também ao aumento da flexibilidade cognitiva, pelos exemplos que se vê desconstruindo, permite a exposição à reflexão, o que conduz ao amadurecimento dos conhecimentos e também à flexibilidade cognitiva, e além disso, que segundo Carvalho 2011, ou seja, a professora Amélia Carvalho, esta teoria poderá ser aplicada a qualquer área do conhecimento, sendo a mesma aplicada a níveis avançados de aquisição de conhecimentos em domínios complexos. Ora, e assim chegamos ao final desta video lição. Basta-me agradecer e espero que tenham compreendido. Obrigada.